o homem passou mais de uma década da sua vida não só tentando combater o crime. Ele passou esse tempo tentando colocar Michael Jackson atrás das grades. O nome dele era Tom Sneddon, o poderoso promotor público do condado de Santa Bárbara, na Califórnia. Desde o primeiro confronto entre os dois, Sneddon manteve uma postura dura e determinada contra Michael Jackson. Com o passar dos anos, críticos, especialistas em direito e pessoas ligadas ao caso começaram a questionar a sua atuação. Para alguns, o promotor teria deixado de agir apenas como um investigador, passou a agir como alguém movido por uma realidade pessoal contra o cantor. O conflito desses dois homens não começou no tribunal, não aconteceu diante das câmeras ou em entrevistas na televisão. Tudo começou em 93, quando Michael Jackson foi acusado de abuso infantil, em um caso que chocou o mundo, mas nunca terminou com uma condenação criminal. Tom Sneddon acompanhou o caso de perto, foi uma época de muita pressão, exposição e polêmica. Para algumas pessoas, a partir daquele momento, Sneddon teria deixado de ver o caso apenas como uma investigação e transformou aquilo em uma missão pessoal, tentando encontrar uma maneira de condenar o cantor, não importa quanto tempo levasse ou quantos obstáculos aparecessem no caminho. Anos depois, quando tudo chegou ao fim, a vida e a imagem de Michael Jackson nunca mais seriam as mesmas. O que muita gente não sabe é o que aconteceu por trás dos bastidores, quais estratégias foram usadas e quais decisões tomadas longe das câmeras ajudaram a criar um dos julgamentos mais famosos da história recente. Eu sou o Lucas Cine, já se inscreve no canal, hype o vídeo, deixa o like, compartilha com seus amigos que provavelmente não conhecem essa história também. Vire membro para ajudar aqui o canal. Você me ajuda, ainda tem acesso a um grupo exclusivo para membros no WhatsApp, para poder conversar diretamente comigo, uma forma mais fácil. E é isso, bora pro vídeo. Muito antes de Michael Jackson entrar em um tribunal de Santa Bárbara, Tom Sneddon já era conhecido como um dos promotores mais temidos da Califórnia. Nascido em 1941 e criado em uma família católica tradicional, ele ganhou fama por levar o trabalho muito a sério. Pessoas que trabalhavam com ele dizem que Sneddon passava mais tempo estudando investigações do que com a própria família. Em 1983, ele foi eleito promotor do condado de Santa Bárbara e ficou no cargo por mais de 20 anos. Durante esse período, criou a reputação de nunca desistir de um caso depois que fazia uma acusação. Em público, era discreto e quase não dava entrevistas, mas nos bastidores, era conhecido por ser extremamente rígido, disciplinado e preparado. Antes de 93, Tom Sneddon e Michael Jackson praticamente não tinham contato, mas a região onde ficava a mansão de Michael fazia parte da área comandada pelo promotor. Essa propriedade é o famoso Rancho Neverland, um terreno que Michael comprou em 1988 por aproximadamente 17 milhões de dólares. Neverland era muito mais do que uma casa. O lugar tinha zoológico particular, cinema, parque de diversões, dezenas de funcionários. Era como um pequeno mundo criado por Michael Jackson. Segundo ele, aquele era o lugar onde ele finalmente podia viver a infância que ele nunca teve, recebendo crianças, amigos e familiares longe da pressão da fama e das câmeras. Neverland rapidamente virou um dos lugares mais famosos dos Estados Unidos. Celebridades, artistas e convidados do mundo inteiro passavam por seus portões, enquanto a imprensa aumentava ainda mais a curiosidade em torno da propriedade. E tudo isso acontecia justamente dentro da área comandada por Tom Sneddon. Durante anos, os dois viveram em mundos completamente diferentes. De um lado, o maior astro da música pop, do outro, o promotor mais poderoso daquele condado. Mas, no verão de 93, esses dois caminhos finalmente se cruzaram. A partir dali, começava um conflito que marcaria a vida dos dois pelos 12 anos seguintes. Em agosto de 1993, Ivan Chandler, um dentista de Los Angeles, acusou oficialmente Michael Jackson de ter abusado de seu filho de 13 anos, Jordan Chandler. A notícia tomou conta da mídia e virou manchete no mundo inteiro. Em poucos dias, as polícias de Los Angeles e Santa Bárbara abriram investigações ao mesmo tempo. Tom Sneddon decidiu assumir pessoalmente a investigação em Santa Bárbara. Ele não queria deixar um caso desse tamanho na mão de outra pessoa. A partir daí, promotores, detetives e especialistas começaram uma corrida para encontrar provas que confirmassem as acusações. Enquanto isso, a pressão da imprensa só aumentava. Todos os dias surgiam novas reportagens, jornais e emissoras de TV acompanhavam cada passo da investigação. Ainda em agosto de 93, a equipe de Sneddon fez uma grande operação em Neverland,
Centenas de itens foram apreendidos, incluindo fotografias, fitas de vídeo e documentos pessoais de Michael Jackson. Na época, Michael Jackson estava no meio da Dangerous Tour, uma turnê que já tinha lotado estádios na Europa, na Ásia. Mesmo vivendo um dos maiores momentos da carreira, ele acabou passando por uma das experiências mais difíceis e humilhante da sua vida. Em dezembro de 93, por causa de uma ordem judicial conseguida pela equipe de Tom Sneddon, Michael foi obrigado a passar por uma revista íntima e um exame físico. O objetivo era comparar características do corpo do cantor, incluindo uma descrição de pele feita por Jordan Chandler. Anos depois, Michael disse a pessoas próximas que aquele foi um dos momentos mais traumáticos de sua vida, afirmando que se sentiu profundamente violado, que era difícil até encontrar palavras para descrever o que viveu. Depois de tudo que aconteceu, a busca em Neverland, o exame físico, a exposição mundial e a enorme pressão da mídia, o caso criminal começou a perder força. A família de Jordan Chandler aceitou um acordo civil com Michael Jackson, que o Michael pagou cerca de 23 milhões de dólares. Com a disputa civil resolvida e o principal acusador sem querer depor em um julgamento criminal, a promotoria ficou sem a sua principal testemunha. Em dezembro de 94, a investigação foi oficialmente encerrada. Naquele momento, mais nenhuma acusação criminal foi apresentada contra Michael Jackson. Para muitos promotores, esse seria o fim da história, mas Tom Sneddon parecia não pensar dessa forma. Segundo pessoas que acompanharam o caso, ele continua acreditando que Michael havia escapado da justiça por causa do acordo civil e da falta de colaboração da principal testemunha. Mesmo com a investigação encerrada, o nome de Michael Jackson continuou nos arquivos da promotoria de Santa Bárbara. Para Sneddon, aquele caso não estava realmente acabado. Era só uma pausa. Anos depois, ele teria uma nova oportunidade de investigar o cantor. Durante os 9 anos seguintes, Michael Jackson tentou reconstruir sua imagem. Lançou o álbum History em 95, se casou com a Lisa Marie Presley, depois com a Debbie Rowe, teve 3 filhos e ainda entrou em uma baita briga com a Sony Music. Enquanto tudo isso acontecia, Tom Sneddon mantinha um arquivo sobre Michael Jackson guardado em Santa Bárbara. Ele quase nunca falava do cantor em público, mas também nunca deixou o caso para trás. Sneddon só estava esperando o momento certo para agir novamente. As investigações antigas continuavam em sua mesa e qualquer nova informação sobre Michael era analisada com atenção por sua equipe. Ele foi extremamente paciente. Em novembro de 2002, o jornalista Martin Barsh procurou Michael Jackson com uma proposta: gravar um documentário mostrando sua vida de perto. A ideia era que Michael finalmente pudesse contar sua própria história. Depois de quase 10 anos vendo sua imagem ser moldada por tabloides e programas de TV, Michael acreditou que aquela seria uma chance de reconquistar o público. Confiando em Barsh, ele abriu as portas de Neverland, mostrou sua rotina, sua família e vários momentos da sua vida pessoal. As gravações duraram cerca de 8 meses e deram origem ao documentário Living with Michael Jackson. O programa foi assistido por dezenas de milhões de pessoas e virou um dos assuntos mais comentados daquele ano. Mas, em meio às conversas e cenas do dia a dia, uma sequência especial chamou a atenção do mundo inteiro. Uma das cenas que mais deu o que falar no documentário mostra Michael Jackson sentado ao lado de Gavin Arvizo, um garoto de 13 anos que tinha vencido o câncer. Os dois se conheceram depois que a mãe de Gavin entrou em contato com Michael durante o tratamento do filho, e os dois acabaram criando uma amizade. Durante o documentário, uma hora o Michael segura a mão de Gavin e diz de forma bem tranquila que ele costuma deixar as crianças dormirem em seu quarto. Ele explica que enxerga isso como um gesto de carinho, confiança e proteção, sem ver qualquer problema nisso. Quem assistiu ao documentário não interpretou suas palavras da mesma maneira. A repercussão foi enorme. Jornais, programas de TV e comentaristas passaram dias falando daquela entrevista. E as suspeitas contra Michael Jackson voltaram a ocupar as manchetes. Enquanto isso, em Santa Bárbara, o promotor Tom Sneddon acompanhava toda a repercussão. Para ele, aquele documentário era a chance que ele estava esperando há 10 anos para reabrir a investigação. E dessa vez, ele estava determinado a levar o caso até o fim. Em 18 de novembro de 2003, cerca de 70 policiais entraram no rancho Neverland em uma grande operação de busca. Segundo o escritório de Tom Sneddon, a intenção era encontrar provas que pudessem ajudar nas acusações de abuso. A operação durou cerca de 14 horas. Durante esse tempo,
Os agentes recolheram computadores, DVDs, fotos, livros e objetos pessoais, colocando tudo em várias caixas. Eles também tiraram foto dos quartos, registraram cada item encontrado e fizeram uma busca completa por toda a propriedade. A invasão de Neverland virou um grande evento na mídia, com helicópteros sobrevoando o local e equipes de televisão acompanhando tudo de perto. Em 20 de novembro de 2003, apenas 2 dias depois dessa operação em Neverland, um mandado de prisão foi emitido contra Michael Jackson. Naquele momento, o cantor estava em Las Vegas, onde tinha acabado de terminar as gravações de um videoclipe. Em vez de ser preso de surpresa, Michael teve a opção de se entregar voluntariamente às autoridades. Ele então viajou até Santa Barbara, foi ao departamento do xerife e foi oficialmente registrado sobre várias acusações de abuso infantil. Durante o processo, Michael Jackson passou pelos procedimentos comuns de uma prisão, teve suas digitais coletadas, foi identificado e tirou a famosa foto de registro policial que a gente tem. A imagem do maior astro da música mundial, algemado, usando um blazer escuro e com uma expressão séria, rapidamente deu a volta ao mundo. Naquela tarde, Theo Sneddon apareceu diante das câmeras e acabou chamando atenção por causa de uma piada que fez durante a entrevista. Quando um repórter perguntou se Michael Jackson tinha colaborado com as autoridades, o promotor sorriu e disse que estava feliz do cantor ter finalmente voltado para Santa Barbara. Para as pessoas que assistiram, o jeito que Sneddon falou chamou mais atenção do que a própria resposta. Como era um caso sendo acompanhado pelo mundo inteiro, muitos esperavam uma postura mais séria e profissional. As acusações contra Michael Jackson incluíam 4 acusações de atos indecentes contra um menor, uma acusação de tentativa de abuso e 4 acusações de fornecimento de uma substância intoxicante, com a alegação que ele teria dado álcool a Garvin Arvizo antes dos supostos abusos. Desde o começo, Michael afirmou ser inocente de todas as acusações e disse que provaria sua versão dos fatos no tribunal. O julgamento foi marcado para janeiro de 2005 e rapidamente se tornou um dos casos criminais mais comentados do mundo. Mas, enquanto as pessoas já se dividiam entre quem acreditava nas acusações e quem defendia Michael, novos problemas começaram a aparecer dentro da investigação. A defesa de Michael passou a questionar a credibilidade das testemunhas, apontou contradições em relatos da família Arvizo e acusou a promotoria de deixar de lado informações que poderiam enfraquecer o caso. A família Arvizo já tinha um histórico conhecido pela equipe de Sneddon antes mesmo do julgamento começar. Janet Arvizo, mãe de Garvin, já havia se envolvido em uma batalha judicial contra a rede de lojas J.C. Penney. Ela afirmou que seus filhos e ela tinham sido agredidos por seguranças da loja em 2001, depois que a família foi abordada por uma suspeita de furto. O caso terminou com um acordo de $152 mil, mas chamou a atenção porque algumas partes do depoimento de Janet foram questionadas. Durante esse processo, Janet declarou, sobre juramento, que havia sofrido ferimentos físicos e grande impacto emocional. Porém, algumas dessas afirmações foram contestadas posteriormente por outras informações e evidências apresentadas no caso. Outro ponto importante levado pela defesa de Michael estava relacionado à linha do tempo dos acontecimentos. A acusação dizia que os supostos abusos contra Garvin teriam acontecido em Neverland durante fevereiro de 2003, só que nas semanas seguintes do documentário de Martin Barsh, exibido entre fevereiro e março de 2003, a família Arvizo deu várias entrevistas falando de forma positiva sobre Michael Jackson. Eles descreviam o cantor como uma pessoa gentil, generosa e alguém que sempre havia tratado Garvin com carinho e respeito. Em diferentes ocasiões, os familiares agradeceram pelo apoio que receberam durante uma fase muito difícil da vida do garoto. Janet Arvizo fez uma declaração gravada na qual ela elogiava Michael, dizia que confiava nele e negava que ele tivesse feito qualquer coisa inadequada. A defesa de Michael Jackson usou essas declarações como um dos principais pontos do caso. Para os advogados, seria difícil entender como um suposto abuso teria acontecido nesse período indicado pelo Ministério Público, se pouco tempo antes a própria família falava de Michael de uma maneira tão positiva. Já o Ministério Público apresentou uma versão diferente, alegando que Michael teria tentado manter a família Arvizo em Neverland contra a vontade deles. A acusação também incluiu uma alegação de cárcere privado, afirmando que a permanência da família no rancho fazia parte de uma tentativa de controlar a situação e impedir que eles procurassem ajuda de outras pessoas.
Para muitos observadores, essa acusação foi difícil de aceitar, principalmente porque a própria família Arvizo tinha sido vista entrando e saindo de Neverland livremente em várias ocasiões durante o período citado pela acusação. Não tem registros que eles estavam presos ou impedidos fisicamente de deixar a propriedade. Mesmo assim, Don Sneddon e sua equipe continuaram seguindo em frente com o caso. Eles reuniram depoimentos, analisaram evidências e usaram todos os recursos disponíveis do condado de Santa Bárbara para levar Michael Jackson a julgamento. O julgamento de Michael Jackson começou no dia 31 de janeiro de 2005, no Tribunal Superior do Condado de Santa Bárbara. O caso rapidamente se tornou um dos julgamentos mais famosos e acompanhados da década. Durante quase 5 meses, cerca de 90 testemunhas foram ouvidas, milhares de detalhes foram apresentados pelos dois lados e a imprensa acompanhou cada etapa de perto. A pequena cidade de Santa Maria, onde ficava o tribunal, acabou virando o centro da atenção do mundo. Ruas ficaram cheias de caminhões de transmissão, jornalistas de vários países. Com o passar das semanas, a pressão sobre Michael ficava cada vez mais visível. Seu comportamento e sua aparência começaram a chamar a atenção do público. Em algumas ocasiões, ele chegou atrasado ao tribunal. Em fevereiro de 2005, Michael Jackson apareceu no tribunal usando uma calça de pijama. A imagem rapidamente se espalhou pela mídia. Algumas pessoas interpretaram aquilo como uma falta de respeito ou uma atitude de quem não estava levando o julgamento a sério. Outras pessoas enxergaram aquilo como sinal de que ele estava passando por um momento muito difícil e seu estado emocional estava bastante abalado. Durante o julgamento, também ficou claro que a saúde de Michael Jackson estava piorando. Ele perdeu bastante peso, parecia frágil, e sua aparência física mostrava o enorme desgaste físico e psicológico que aquela situação estava causando. Seu rosto, que há anos já chamava a atenção do público, parecia ainda mais cansado e abatido. As imagens daquela época mostravam Michael Jackson visivelmente fragilizado, carregando o peso de uma situação que poderia mudar completamente seu futuro. Pessoas próximas ao cantor naquela época falaram que ele não conseguia dormir, passava a noite tomado pela ansiedade e o uso de medicamentos começou a aumentar ainda mais. O medo de uma possível condenação parecia estar sempre presente em seus pensamentos. Para Michael Jackson, o julgamento não representava só o risco de perder sua liberdade. Ele também poderia perder tudo aquilo que ele tinha construído durante décadas. Sua carreira, sua imagem pública e seu legado na música. Mas, acima de tudo, existia uma preocupação ainda maior. Seus filhos. A possibilidade de ser afastado deles e de como eles poderiam enxergá-lo no futuro era algo que pesava profundamente naquele momento. Naquele período, Michael Jackson tinha 3 filhos pequenos. Michael Joseph Jackson Jr., conhecido como Prince, nascido em 97, Paris Michael Catherine Jackson, nascido em 98, e Prince Michael Jackson II, que mais tarde ficaria conhecido como Blanket, nascido em 2002 por meio de uma barriga de aluguel. Para Michael, seus filhos eram uma das poucas partes de sua vida que ainda permaneciam realmente privadas, longe dos holofotes e da curiosidade do público. A ideia de perder o contato com eles e de ser lembrado para sempre como um criminoso condenado era algo que, segundo pessoas próximas, causava a ele uma enorme dor. Durante todo o julgamento, Don Sneddon continuou liderando a acusação, mantendo a postura firme que tinha mostrado desde o começo da investigação. Em 13 de junho de 2005, o júri finalmente chegou a uma decisão. Michael Jackson foi considerado inocente de todas as 14 acusações contra ele. As acusações envolviam suposto abuso, tentativa de abuso, conspiração, cárcere privado e a alegação que ele teria dado álcool ao menor envolvido no caso. Após 5 meses de julgamento, os 12 jurados da Califórnia ouviram depoimentos de várias testemunhas, analisaram documentos, acompanharam toda essa batalha, mas no final, o júri decidiu que a acusação não tinha apresentado provas suficientes para provar que Michael Jackson era culpado. Ele foi absolvido de todas as acusações. A reação do lado de fora do tribunal foi imediata. Os fãs que passaram semanas acampados nas ruas de Santa Bárbara começaram a comemorar assim que ouviram o resultado. Muitos gritavam, choravam e se abraçavam, felizes por acreditarem que Michael Jackson finalmente tinha sido inocentado depois de meses de pressão, acusações e exposição na mídia. Alguns soltaram pombas como símbolo da liberdade.
Mas dentro do tribunal, Michael Jackson ficou parado por alguns segundos, como se estivesse tentando entender tudo o que tinha acabado de acontecer. Para Michael Jackson, aquele veredito significava o fim de um dos períodos mais difíceis de sua vida. Foram meses vivendo sob enorme pressão, com sua imagem sendo discutida no mundo inteiro, com medo de perder sua liberdade e tudo que ele tinha construído. Do outro lado, Tom Sneddon não demonstrou muita emoção naquele dia. O promotor apareceu rapidamente diante das câmeras, aceitou a decisão e manteve uma postura séria e controlada. Mesmo com a derrota, ele continuou afirmando que apenas estava cumprindo seu papel como promotor e que acreditava no trabalho feito por sua equipe. Em janeiro de 2006, menos de 7 meses depois da absolvição de Michael Jackson, Sneddon deixou o cargo de promotor do condado de Santa Barbara. Ele morreu em outubro de 2014, aos 73 anos, sem nunca admitir publicamente que o caso contra Michael Jackson poderia ter sido um erro. O júri viu o caso de uma maneira diferente da promotoria. Depois do fim do julgamento, a jurada Ray Allman disse que acreditava que a família Arvizo havia contado mentiras em alguns momentos e que muitos dos relatos apresentados pela acusação não pareciam verdadeiros ou confiáveis. Outra jurada, Eleanor Cook, também deu sua opinião e disse que sentia que a promotoria talvez tivesse outros motivos além de fazer justiça. Para alguns jurados, a forma como o caso foi conduzido levantava dúvidas sobre as intenções por trás da acusação. Na época, uma palavra começou a ser muito usada para descrever essa visão: vingança. E essa ideia continuaria sendo discutida por muitas pessoas nos anos seguintes. Livre de todas as acusações, Michael Jackson nunca mais faria show nos Estados Unidos. Depois do julgamento, ele deixou o país e tentou começar uma nova fase longe da enorme atenção da mídia. Primeiro foi morar no Bahrein, onde foi recebido pelo sheik filho do rei daquele país. Depois Michael Jackson passou um tempo na Irlanda. Mais tarde ele foi para Las Vegas, tentando colocar sua vida pessoal e sua carreira de novo nos trilhos. Mas quem acompanhava sua história percebia que ele estava em um momento muito diferente dos seus anos de maior sucesso. O rancho Neverland, a enorme propriedade que ele comprou em 1988 por cerca de 17 milhões de dólares, e que por muitos anos foi o seu lugar favorito, ficou praticamente abandonado. Para Michael, Neverland era mais do que uma casa. Era um símbolo da infância que ele nunca teve. Um lugar onde ele podia escapar da pressão, um lugar onde ele poderia ser ele mesmo sem limites. Depois do julgamento, ele nunca mais voltou a morar lá. O lugar que antes representava seus sonhos acabou se tornando uma lembrança de uma fase difícil. Com o tempo, manter a propriedade ficou cada vez mais difícil. Em 2008, Neverland enfrentou problemas financeiros depois que Michael não conseguiu pagar um empréstimo de 23,5 milhões de dólares. Pela primeira vez em muitos anos, o artista que já tinha sido uma das maiores estrelas e um dos músicos mais ricos do mundo estava passando por uma fase de grande instabilidade financeira e estava tentando encontrar uma saída. O julgamento tinha custado muito mais do que só dinheiro. Mesmo que os gastos com advogados tenham chegado a dezenas de milhões de dólares, a maior perda foi algo que não dá para calcular: a maneira como o mundo enxergava Michael Jackson. A relação dele com o público americano, que já vinha sendo prejudicada por muitos anos de polêmicas e notícias exageradas na imprensa, mudou para sempre depois daquele período. As imagens de Michael Jackson usando pijama no tribunal, seu rosto cansado, sua aparência frágil, isso ficou na memória das pessoas. Para muitos fãs, era complicado separar o Michael Jackson da música daquele Michael Jackson que aparecia todos os dias nos jornais e na televisão. O julgamento deixou marcas profundas na vida de Michael. Ele afetou sua rotina, sua confiança e a forma como ele enxergava seu próprio futuro. Pela primeira vez, muitas pessoas próximas perceberam que ele realmente tinha medo do que poderia acontecer com sua vida dali pra frente. Na primavera de 2009, Michael Jackson anunciou uma série de 50 shows de retorno na Arena 02 em Londres. O anúncio criou uma enorme expectativa no mundo da música. Depois de anos cercado por polêmicas, críticas e problemas judiciais, milhões de fãs estavam ansiosos para ver novamente no palco aquele que tinha sido um dos maiores artistas da história. Os ingressos acabaram em poucas horas, provando que, apesar de tudo que tinha acontecido, o público ainda queria ver Michael Jackson de volta. Parecia que uma nova fase da carreira dele estava prestes a começar. Mas essa volta acabou não acontecendo. Em 25 de junho de 2009, menos de 3 semanas antes do primeiro show da turnê, Michael Jackson morreu em sua casa alugada em Holmby Hills, Los Angeles.
A causa da morte foi uma intoxicação causada pelo uso de Propofol e outros medicamentos administrados pelo seu médico particular, Dr. Conrad Murray, que mais tarde seria condenado por homicídio culposo. A notícia parou o mundo e encerrou de forma inesperada a trajetória de um dos artistas mais importantes e influentes de todos os tempos. Para muitas pessoas, o caso que começou como uma tentativa de fazer justiça acabou deixando consequências profundas na vida de Michael Jackson. O julgamento afetou sua imagem, sua saúde emocional e sua relação com a fama. De forma trágica, o mesmo medicamento que acabou contribuindo para sua morte era algo que ele havia usado durante anos para tentar conseguir dormir, em uma época que o descanso havia se tornado algo impossível. Muitos desses problemas começaram justamente no verão de 93, quando um promotor de Santa Barbara decidiu transformar aquele caso contra Michael Jackson em uma das maiores batalhas de sua carreira. A acusação de Tom Sneddon contra Michael Jackson é vista por alguns especialistas em direito como um exemplo dos problemas que podem acontecer quando um promotor enfrenta muita pressão pública ou deixa fatores pessoais influenciarem uma investigação. A ideia é de que o promotor deve só levar alguém a julgamento quando existe provas suficientes para conseguir uma condenação, e não só com base em suspeitas ou situações duvidosas. Nos anos seguintes ao caso Arvizo, alguns analistas jurídicos que estudaram o processo disseram que a equipe de Sneddon seguiu com a acusação, mesmo tendo dúvidas sobre a credibilidade da família. Eles mesmos apontaram contradições nos depoimentos, problemas no histórico da família, fatores que tornariam muito difícil provar a culpa de Michael Jackson no tribunal. Mas o que motivava Sneddon? A resposta provavelmente está em 93. Naquele ano, ele chegou mais perto do que qualquer outra pessoa de conseguir levar Michael Jackson a um julgamento criminal pelas acusações feitas contra ele. O caso não avançou, não porque a promotoria não tinha interesse, mas porque uma das principais testemunhas decidiu não seguir com uma denúncia criminal, fazendo com que toda a investigação tomasse outro rumo. Para alguém com o perfil de Sneddon, um homem conhecido por ser persistente e por não desistir facilmente dos seus objetivos, aquele resultado parecia difícil de aceitar. A investigação de 93 acabou se tornando uma marca na sua carreira, e muitas pessoas acreditavam que o promotor nunca esqueceu a sensação de ter perdido a chance de prender uma das maiores estrelas do mundo. Quando o documentário de Martin Barsh colocou Michael Jackson de novo no centro da polêmica e abriu espaço para uma nova investigação, Sneddon enxergou aquilo como uma segunda chance de terminar o trabalho que ele tinha começado 10 anos antes. E dessa vez ele decidiu ir até o fim. O julgamento de 2005 não parecia ser apenas sobre as acusações feitas por Martin Arvizo. Ele também carregava o peso do que aconteceu em 93, com a investigação anterior. Na visão desses analistas, o caso acabou se tornando uma grande batalha pessoal pro promotor. Durante 12 anos, Tom Sneddon tentou provar que o Michael Jackson era culpado, e tentou transformar o maior medo do cantor de perder sua liberdade e seu legado em realidade.